Se a história do nosso passado é muito forte e ela está fixada de uma forma tão intensa na nossa memória, esse passado marcante pode trazer para nós algum sofrimento emocional. E esse sofrimento emocional, ele está afetando o nosso presente, mas também pode afetar o nosso futuro. Para nós podermos reescrever a nossa história, nós precisamos ter outras formas de interpretar a vida. E por isso é importante que reflitamos em uma crença limitante que dificulta essa nossa forma de interpretar a vida. Talvez nós achamos que essa crença limitante é algo que nós não podemos mudar. E talvez até achamos que essa crença limitante foi definida por Deus ou pelo universo. Então, uma grande crença limitante que nós podemos ter é pensar que nós viemos para sofrer e que esse sofrimento é o nosso destino, como se fosse uma sentença para nós. Muitas vezes foi algo que nós impomos para nós mesmos, achando que o sofrimento é o nosso destino, que nós estamos condenados para o resto da nossa vida. Mas nós não viemos para sofrer. Segundo Jesus, nós viemos aqui para ter vida em abundância. Só que vida em abundância não significa ter coisas relacionadas à vida material, e sim ter abundância em coisas relacionadas às coisas que nem as traças e a ferrugem corroem, e nem os ladrões não conseguem escavar nem roubar. E cada vez que nós aprendemos algo, usamos esse aprendizado para crescermos interiormente e também para ajudarmos pessoas. Aí sim nós estamos acumulando esses bens para termos a vida em abundância e não sofrimento em abundância. Então, se nós estamos tendo sofrimentos emocionais em abundância, é uma oportunidade para nós refletirmos o que nós estamos acumulando. Então, diante de uma dor, o aprendizado não é opcional, mas o sofrimento, ele sim é opcional. Então, portanto, sofrer ou não sofrer, do ponto de vista emocional, é uma escolha que nós podemos fazer. Por que sofremos ou por que nós escolhemos sofrer? Nós sofremos porque nós nos apegamos a determinados conceitos, nos apegamos a determinadas crenças limitantes, ou nos apegamos às coisas passageiras, ou nos apegamos demasiadamente às pessoas. E dessa forma, quando nós nos apegamos, estamos escolhendo esses conceitos, essas crenças, essas coisas ou as pessoas. E pode ser que nós estejamos escolhendo dessa forma porque não conhecemos outros pontos de vista, ou acabamos ignorando as outras possibilidades e eliminando assim todas as outras opções que poderiam aparecer na nossa vida também. E o apego emocional também é uma escolha, porque achamos que o sofrimento está trazendo algum tipo de benefício. Mas quando nós ficamos repetindo o mesmo sofrimento, na realidade nós estamos estacionados no mesmo lugar e ficamos andando em círculos, andando em um mundo ilusório, às vezes até sem perceber. E quando estamos sofrendo emocionalmente pela história de vida que nós tivemos, estamos nos apegando a algo e isso também é uma escolha. Quando nós aprendemos outras formas de olhar a vida, temos outras opções que nos permitem escolher. E as outras opções aparecem a partir do momento em que nós mudamos de patamar. E vendo a nossa história a partir de um patamar superior, nós conseguimos ter uma visão mais ampla da nossa história de vida, com mais compreensão, com o aprendizado necessário. Assim, nós conseguimos também, em um patamar superior, ver os outros caminhos, e assim nós podemos escolher qual deles nós vamos seguir. E assim nós conseguimos desapegar do caminho anterior, aquele caminho que a gente estava andando em círculos.
Com isso, nós vamos ter uma outra história para contar, não contando apenas os momentos de tristezas, os momentos de amarguras, mas principalmente contando a história do que aquela experiência nos fez crescer como pessoa. E esse entendimento faz dissipar o nosso sofrimento emocional, que antes era causado por uma história talvez amarga, uma história talvez triste, e agora se transforma em uma história de luz, uma história de sabedoria. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, se teve algo que te chamou mais a atenção, se teve algo que fez sentido para você. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E que também as plataformas YouTube, Facebook, Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar com mais pessoas. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho do vídeo. De novo, muito obrigado.